Atos Podcast. Minha gente, uma alegria imensa. Mais um episódio aqui com vocês. Obrigado pela companhia, pela audiência de sempre, né? E a gente se alegra muito ao ver o nosso canal crescendo, mais gente chegando. Isso é muito bom. Aqui, Cavalcante Neto. E aqui, Pedro Veras, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você assiste esse episódio maravilhoso, mas sejam todos bem-vindos. Já se inscreve aí, deixa o like, porque o nível tá subindo, né? Já tá ficando clichê falar isso todo episódio, mas o nível de fato está subindo. Um déjà vu aqui. É, um momento de déjà vu aqui, mas está de fato subindo. É isso aí. Gente, essa temporada vem com tudo, muita gente boa e hoje a gente tem um cara aqui grande, viu? Você vai conhecer um cearense, né, que está fazendo um trabalho belíssimo e a gente conta já já. Então já inscreve aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, aperta no botãozinho aí de se inscrever, deixa o seu like, deixa o seu comentário quando você assistir esse episódio, que vai ser bom demais. E segue a gente lá no Instagram, né, Pedro? Exatamente. Segue lá, Atos Podcast Oficial. Até o momento, Júlio, não temos nenhum falsificado. Então só tem a gente oficial Só lá. a gente oficial. É. E lembrando a novidade do Spotify, né, que a gente já está no Spotify com áudio e agora, Pedro? Com vídeo também. Não sei se você sabia, o Spotify agora atualizou e Lançou agora agora. entra o vídeo também no Spotify. Muito bom. É uma plataforma agora de stream de áudio e vídeo também, competindo com o YouTube. A gente tá nas duas. Vamos rezar pro YouTube não comprar, né? É isso aí, tá bom? Então vamos contar essa história aqui do nosso Júlio Caos. Júlio Caos, cearense, que hoje preside a Cruz Vermelha em âmbito nacional. Júlio, Primeiro prazer. cearense. Primeiro, ineditíssimo aí. Muito obrigado, então, Cavalcante, Pedro, pelo convite. Né? Como falo, gosto de estar aqui na terra. Quando estou na terra, me chamam para dar uma entrevista. Atendo, porque é meu povo, é minha raiz. Eu amo o Ceará. Posso estar em qualquer canto do mundo. Não deixo de falar o meu oxente, não deixo de falar o meu macho, né? E levar o nome da minha terra para onde eu vou. Show, show. A gente falava aqui antes de começar, né, Júlio, que eu acho que poucos sabem, né? Poucos cearenses sabem que existe um cearense presidindo a Cruz Vermelha, que é um organismo tão bem quisto e tão respeitado, né, pela população em geral, né? É a maior instituição de ajuda humanitária do mundo. Né? Do mundo. Estamos em 192 países e aqui no Brasil é um cearense, né? Macho velho, cabra da peste, né? Jovem que preside a maior instituição de ajuda humanitária do mundo, liderando 33 mil voluntários. Sou voluntário também, né? Esse é meu ofício de energia, de alma mesmo, né? Então, faço esse trabalho com muito amor, com muito carinho. E assim, é aquele negócio, né? As pessoas não sabem porque às vezes santo de casa não obra milagre, né? A gente tem um reconhecimento a nível mundial. Hoje eu também presido o Fórum das Sociedades de Língua Portuguesa, então são 9 países que eu estou à frente, presidindo as ações também desse fórum, né? Mas esse fórum da Cruz Vermelha. Da Cruz Vermelha, certo. da Cruz Vermelha. Que juntando todos os países dá mais ou menos mais de 300 milhões de habitantes que a gente faz ação humanitária, né? Quantos países? São 9, né? São 8 mais Macau, na China, né? A ilha de Macau, que fala português também. E ela faz parte do nosso fórum como observador. É uma colonização portuguesa. Também. Macau. Macau, sim. E ao sul da China? Ela fica pro sul da China ali. Engraçado, cara, não sabia disso. E eu assumi agora, cheguei de Genebra há pouco tempo, né? Acho que no início desse mês. E assumi o fórum, né? Também o primeiro brasileiro na história da Cruz Vermelha, 112 anos de atividade aqui no Brasil, o primeiro brasileiro a assumir um fórum internacional. Legal. Né? E cearense, né? Então, parabéns, olha que Júlio. Coisa boa, né? Parabéns mesmo. Obrigado, viu? muito obrigado. Então você é cearense, nascido aqui em Fortaleza? Nascido em Fortaleza, raiz, criado aqui. Legal. Né? O seu sobrenome Caos vem da família Caos do César Caos. César Caos. Eles foram pro lado político, né? E eu fui pro lado político humanitário. Eu acho que a política humanitária é a melhor coisa que existe. Né? A gente não precisa daquele toma lá da cá. A gente faz o bem, né? Sem ter aquela esperança de receber o voto, né? A Cruz Vermelha é isso, a gente faz a nossa política humanitária, né? Hoje eu sou um diplomata humanitário, sou formado pela Federação Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, e aí só explicando o que é o Crescente Vermelho, eu acho que vocês já viram, por exemplo, existe um bombardeio na Síria, e aí quando você olha, a repórter está falando, olha, a Cruz Vermelha atendeu a tantas pessoas no bombardeio, aí você olha, não tem ninguém de Cruz Vermelha ali. Mas aí você olha para o colete do cidadão, tá lá uma meia lua vermelha,
ali é a cruz vermelha nos países muçulmanos. Não é? Muda o símbolo. Sim, muda o símbolo, porque se nós entrarmos com a cruz, que não é um símbolo religioso, tá? Sim. Essa cruz aqui, ela é a inversão da bandeira da Suíça, Certo. né? Se nós entrarmos com a cruz, nós somos impuros e aí a gente vira alvo, né? Então, a gente... Para eles é... Para eles, a gente utiliza, então, o crescente vermelho, entendi. tá? Que é aquela meia lua vermelha. Sim, sim. Agora, a área médica, hospitalar, utiliza essa cruz igual né? Exato. Cara, Cavalcante, isso é uma excelente pergunta. Vamos lá. A cruz vermelha não é um símbolo da saúde. Ela tem 2 motivos, por exemplo, de eu estar usando esse colete. São 2 motivos. Um é um símbolo protetivo em situação de conflito armado. Então, pelas convenções de Genebra, qualquer canto que tenha o símbolo, né, da cruz vermelha, ele não pode ser alvejado. Certo. Não pode existir bombardeio, não pode existir tiro. Então, é uma autorização que a Cruz Vermelha dá, né, aos hospitais, aos soldados de médicos, né, os soldados socorristas, eles podem utilizar essa cruz por conta das convenções de Genebra, que a Cruz Vermelha é guardiã. Certo. Então, não é o símbolo da saúde. O símbolo da saúde é o bastão serpentuário da vida, Sim, né? sim. Aquele é o símbolo da saúde. Esse Certo. daqui é um símbolo protetivo e, por exemplo, aqui no podcast é um símbolo de identificação. Certo. Né? Eu estou usando um colete de identificação. Forma institucional, de forma né? institucional. Mas se eu for para o front, eu não posso ser alvejado pelas convenções de Genebra porque eu estou portando o símbolo protetivo da Cruz Vermelha. Entendi. Agora, Júlio, uma pergunta. Eu vi um filme, que é meio documentário e filme, recentemente. Eu esqueci até o nome agora. Me fugiu a mente. Mas é basicamente uma pessoa que está gravando o nascimento de uma filha no meio do confronto lá da Síria, salvo engano. Foi um filme bastante premiado até. É o Diário do Nome da Filha. E lá aparece realmente algumas coisas acontecendo um tanto quanto absurdas, assim, né? De fato, tem a Convenção de Genebra, mas na prática mesmo, assim, lá no fronte da batalha, assim, acontece alguns desrespeitos, assim. Olha, Às vezes é inevitável, né? o ser humano, né? Eu acho que o ser humano, ele ainda precisa evoluir muito, né? O respeito, ele não tem que estar só em convenções, né? O respeito, ele tem que estar internalizado dentro das pessoas. Não adianta a gente ter, por exemplo, um monte de leis se o ser humano ele não vai respeitar. Verdade. Né? Então, acontece de ter, né, ali o desrespeito à Convenção de Genebra, isso é um crime de guerra, né? E esse crime de guerra ele é penalizado de alguma forma. Então, existe quem vai cobrar isso. Não é? Então, é ser humano, né? Todo ser humano ele é passivo de erro, mas é aquele ser humano também que tem que internalizar que o respeito ele tem que ser acima de qualquer regra. Verdade. Júlio, a Cruz Vermelha nasceu quando e como? A Cruz Vermelha ela nasceu na Suíça, né, há 156 anos atrás. Na verdade, ela nasceu, não é nem na Suíça, ela nasceu através de um suíço, Jean-Henri Dunant. Ele estava passando pela Batalha de Solferino e aí viu, né, os dois lados ali. Essa batalha ocorreu em que... No caminho, em que contexto? Foi dentro da... Ele fica perto na Itália, né? Em Solferino, ali na Itália. E aí... Isso antes da Primeira Guerra, antes né? Antes da Primeira Guerra. Até porque na Primeira Guerra já tinha as convenções de Genebra. Já tinha. E aí o Henri Dunant montou um comitê chamado Comitê dos Cinco, e aí daí surgiu a ideia da Cruz Vermelha. Então, por isso que a bandeira da nossa instituição é Cruz Vermelha com fundo branco, porque ela é a inversão da bandeira da Suíça, que é, né, a bandeira vermelha com a cruz branca, e é homenagem a Jean-Henri Dunant. E daí ele passou, ele era um vendedor, né, ele era um comerciante, e ele viu dois lados ali se matando e falou, olha, eu não posso passar por aqui e deixar isso acontecer sem fazer nada, eu vou atender os feridos de guerra. E aí ele foi lá para atender os feridos de guerra. Ganhou 3 prêmios Nobel da Paz, morreu sem um tostão em uma praça, não da Suíça. Então, assim, é um ser humano exemplar, né, que se colocou à disposição, criou uma instituição de voluntários para salvar vidas. Trazendo para nosso contexto religioso, católico, seria o bom samaritano, né? Sim. E que fez ali uma ação de caridade, né? Sim. Olhou aquele sofrimento. Sim. E assim, ver daquela época um exemplo, né, de uma pessoa que deixou seus afazeres, né, e se colocou à disposição da sociedade para salvar pessoas que ele nem conhecia, mas ele se sensibilizou de ver tanta gente morta, de ver tanta gente ali
numa guerra, e guerra é muito sem sentido, né? A gente vê É o essas cúmulo, atrocidades. né? Eu acho que é o cúmulo da É o- grosseria, da né? Eu acho que da qualquer estupidez guerra, humana. qualquer guerra, né, ela, seja o motivo que for, ela é desnecessária, né? Então e hoje em dia a gente está vivendo muito guerras, né, de entendimentos, guerras sei lá, sabe, de pensamentos, e a falta de respeito, ela é sempre muito maior do que qualquer tipo de coisa, né? Ela vem para, sabe, para machucar mesmo as pessoas, e é algo que a gente não deveria viver. Eu querer impor a sua verdade, Sim. né, pro outro, né, Sim, e não ter a tolerância, né? A tolerância tá assim no fio na navalha hoje em dia, né? Tá faltando muito, né? Faltando muito. Muita, assim, as pessoas, elas acabam ultrapassando qualquer limite por qualquer coisa, né? Acho que para um pouquinho, pensa, raciocina, né? Não é assim, né? A tua verdade não é maior do que a minha, nem a minha verdade é maior do que a sua. Mas o respeito, né? E eu volto a dizer, o respeito ele tem que ser acima de qualquer coisa. Eu não te entendo, mas eu vou te respeitar. Né? Eu não vou, porque você escolheu o lado A, lado B, lado C, eu vou aqui chegar e te dar um tiro. Isso não existe, cara. Isso não existe. Né? O valor da vida humana é jogado assim lá embaixo, né? E para participar da Cruz Vermelha, qualquer pessoa de qualquer profissão, de qualquer jeito pode participar, ou tem alguma especificidade? Não, Maior de 18 anos, pronto. Não, inclusive nós temos a juventude da Cruz Vermelha, né, que trabalha em todos os sentidos da nossa instituição. Qualquer pessoa. Por exemplo, eu sou dona de casa, eu quero fazer parte da Cruz Vermelha. Como é que eu faço para fazer parte da Cruz Vermelha? Vou na instituição, vou na sede da Cruz Vermelha, na filial, faço um curso de formação, né? Nós temos vários cursos de formação. O primeiro é um curso básico de formação institucional. De manhã você vai aprender o que é a Cruz Vermelha, como surgiu, quem foram os presidentes, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos. E à tarde você faz um curso básico de primeiros socorros. Todo voluntário da Cruz Vermelha precisa saber os primeiros socorros. Sabe por quê? É muito melhor você saber e não precisar usar do que precisar usar e não saber. Verdade. Não é? E aí a gente já tem vários casos de pessoas que, dentro da sua casa, sofrem um acidente, uma queda da própria altura, né, um engasgo de uma criança, e aí fica ali naquela, né, tensão sem saber o que fazer, aí liga para o SAMU, liga para o bombeiro, às vezes não chega a tempo. Mas se você souber fazer ali os seus primeiros socorros, né, você consegue salvar a vida daquela pessoa. E como é que foi institucionalizado, então, a Cruz Vermelha? Começou lá com esse suíço, né? Sim. Nesse contexto aí dessa guerra. Sim. E então, como é que se desenrolou isso? Bom, aí montou esse comitê, do comitê montou-se o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Supranacional, ou seja, né? Internacional. Atender Isso, conflitos de conflitos guerra. armados. Armados. Né? Essa é a missão. Do Comitê Internacional. Certo. E aí agora eu vou te explicar como é que funciona a instituição. Bom, existe o Comitê Internacional, que é responsável por conflitos armados. A Federação Internacional, que é a junção, não é, de todos os países que têm Cruz Vermelha, que são signatários da Convenção de Genebra. Certo. Então, o Brasil só pode ter uma Cruz Vermelha porque ele assinou as Convenções de Genebra e é signatário. Entendi. Então, todas essas sociedades nacionais que nós chamamos juntas formam a Federação Internacional, que é responsável por catástrofes, é responsável por pandemias, por endemias, né, por soluções, dar soluções em situações de problemas socioeconômicos, enfim, né, responsável por esse olhar social. E aí existem as sociedades nacionais, no qual aqui nós temos o Brasil. Nosso primeiro presidente foi o Dr. Oswaldo Cruz, né? Hoje eu ocupo a cadeira de Dr. Oswaldo Cruz, tenho essa honra, né, de sentar na cadeira oficial que o Dr. Oswaldo Cruz sentou em 1908, que foi onde surgiu a Cruz Vermelha no nosso país. Aqui. Sim. Ele era médico ou era farmacêutico? Ele era médico. Médico, Era médico. O Dr. Médico, Oswaldo Cruz era médico. E hoje eu ocupo a cadeira do Dr. Oswaldo Cruz, né? Hoje eu tenho essa honra, né? E sento realmente na cadeira original. Nas Assembleias Gerais eu dirijo, né, na cadeira de Dr. Oswaldo Cruz, que fica lá no Rio de Janeiro, no nosso palácio, né? Palácio da Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro. Caramba, que legal, viu? Eu acho que é muito legal, que é uma coisa que todo mundo sabe, assim, mas ninguém sabe, né? Se você me perguntar na Cruz Vermelha, eu falo, não, legal, mas acho massa. você sabe, mas ninguém sabe explicar essas coisas, entendeu? Mas você sabe assim, algo que marcou muito a história da Cruz Vermelha e marcou muito a nossa infância, a infância de muita gente, o episódio do Chaves.
O Chaves tem um episódio, né, muito legal, que ele pede donativo para a Cruz Vermelha. Ah, é mesmo. Né? E ele fala assim... É pra Cruz Vermelha. Pra Cruz Vermelha, isso. Ele pede, ou ele pede doação de sangue ou ele pede uma moedinha. Né? Então, ali marcou muito a história também da Cruz Vermelha, né? E, enfim, porque é Ajudou ícone, a difundir, né? É um ícone, né? O Chaves, ele foi um ícone da televisão, e principalmente aqui no SBT, aqui no Brasil, né? E por muito tempo, né? Então, quem tem essa curiosidade, vai assistir lá o episódio do Chaves no YouTube, você vai ver que é muito legal ele pedindo donativo para a Cruz Vermelha. Sim. Bacana. Você está há quanto tempo na presidência do Nacional, eu já passei por um mandato de 4 anos, fui reeleito, né, com 98% de aprovação do plenário. Né, hoje são conselheiros nacionais e presidentes estaduais, então eu tive 98% de aprovação do conselho. E estou agora indo para o meu segundo mandato, né, de mais 4 anos, e depois aí finda a minha história como presidente nacional. Né, eu volto para as minhas raízes, realmente... quer dizer assim, eu volto não, porque eu sempre fiz e faço, Sim. né? Eu descarrego o caminhão em operações, eu vou para toda a operação que a agenda permite, eu estou lá do lado dos nossos voluntários. Peguei Covid em operação da Cruz Vermelha, quase morri por causa da Covid, mas estou aqui firme e forte. Né? A sua foi grave mesmo? A minha foi gravíssima, né? Eu tive 78% de comprometimento dos 2 pulmões. Caraca! Fiquei hospitalizado, né? E passei um bom tempo para me recuperar. Naquela primeira onda ou foi? Foi no início da segunda onda, ainda não tinha vacina. Eu peguei Covid em uma operação da Cruz Vermelha no Oiapoque, equipando todos os centros de saúde indígena do Oiapoque. E aí peguei Covid lá, voltei e fui me tratar aqui em Fortaleza. Né? Quero mandar um abraço pro Dr. Weber Xavier, que foi meu médico, a equipe de enfermeiros, auxiliares de enfermagem do Hospital São Mateus, né? Que também, por assim, sabe, todo dia iam lá, me davam força para eu sair daquele estado que eu estava. E eu saí com um problema de locomoção, né? Então eu saí... Muito fragilizado, né? Muito fragilizado, sempre consegui andar, passei ainda 2 meses de bengala, mas hoje tá tudo bem. Graças 0 quilômetros. Rapaz, vou dizer que 0 não, porque eu ainda tenho sequela, né? Eu ainda tenho as minhas tremedeiras nas mãos, né? Que doença, né, cara? Um troço que ninguém sabe como é que vai reagir no organismo de cada um, né? Então a gente... pede pra ninguém pegar e as pessoas se cuidarem, né? Rapaz, mas tem um sotaquezinho carioca, né, não? Não. Eu achei parecido aí. Não, uma misturazinha. Meu sotaque é cearense mesmo. Eu não abro mão do meu sotaque, não. E outra coisa, né? Eu vou em todas as reuniões internacionais, eu faço questão de falar português. Legal. Legal. Aí tem a tradução simultânea, né? Não tem pro português ainda, mas vai ter. Mas eu faço questão de falar português, eu falo pausado, e toda vida que eu falo o seguinte, olha, em respeito à minha língua, vocês que me entendam. Cara, é inglês, é espanhol, mas eu quero falar a minha língua, o português, é algo que eu preciso fazer com que as pessoas entendam a minha língua. É algo que, poxa vida, por que não? Não é? Por que o português não vira uma língua oficial? Né? Nós temos aí países... como Angola, como Moçambique, e se juntarmos todos os países, são 300 milhões de habitantes, por que não o português? E outra coisa, está dos 4 cantos do globo, né? Está na Ásia, está na Europa, está na África, está na América. Por que não? Então, eles que me entendam, né? Eles têm que entender a minha língua. Por que eu vou ter que entender a deles e eles não têm que entender a minha, né? Toda a vida dá certo. Eles me entendem, eu passo meu recado. Show. Agora, uma curiosidade aqui que eu tenho. Eu acredito que você já participou por muita missão e muito canto. E se tem alguma missão, assim, que foi de alguma forma marcante, assim? Olha, 2 missões que me marcaram muito de tragédia, né? Uma foi o Edifício André, aqui em Fortaleza. Eu coordenei a parte... Na verdade, eu fui a terceira pessoa a chegar, a segunda pessoa a chegar no Edifício André quando ele desabou. Me marcou muito, né? Porque eu coordenei a parte do voluntariado como Cruz Vermelha. 2019, foi? Acho que 2019. Eu estava nos meus 2 dias de folga. E dentro de casa, né? E eu estava nos meus 2 dias de folga, eu cancelei toda a minha agenda e fiquei coordenando a operação aqui. E agora a operação de Petrópolis, né? Eu não coordenei a operação em si, eu coordenei uma primeira resposta, mas depois eu fui lá, em loco, né? E eu chorava o tempo inteiro. Você vai fazendo essas missões, você vai começar a ficar um pouco mais acostumado a algumas situações, né?
Catástrofe e tragédia, ela é sempre muito marcante, né? Só que Petrópolis foi muito pesado. As casas foram compactadas, né? Na hora que a avalanche desceu, geralmente ela leva, né? E aí vai todo mundo junto. Lá não, lá compactou. E aí quando eu fui, a retroescavadeira ainda estava tirando os destroços, né? E foi muito pesado para mim, foi muito pesado. Então eu sinto muita energia, né? E eu chorei da hora que eu pus o pé à hora que eu fui embora. Eu chorei o tempo inteiro. E é porque eu tô acostumado mais com essas coisas. E lá eu não consegui me controlar. Não consegui me controlar. Tiveram que me tirar realmente do cenário porque eu não conseguia me controlar. Não dava. Assim, era muito pesado. O cheiro, né, o que eu estava vendo, né, escutando a retroescavadeira tirando, e tudo isso me marcou muito pesado. Muito pesado. Imagino, viu? Acaba que quem participa desses momentos desenvolve ali um controle das emoções, né? Acaba desenvolvendo esse controle emocional, creio eu, né? Eu não participei. Até porque você precisa se controlar muito para estar ali com aquelas pessoas que sobreviveram e que estão esperando. Preciso do seu apoio ali, né? Quando eu fui, a área e o cenário da tragédia estava já estava sem ninguém, né? Já estava só realmente o pessoal trabalhando. E o que me marcou mais é porque tinha muito brinquedo espalhado no cenário. Criança, e aí né? você sabe que ali tinha muita criança, né? E muito brinquedo jogado e muito destroço. Eu tenho um filho de 3 anos, né? Isso. Você se coloca no lugar. Com certeza. E uma tragédia anunciada, né, Júlio? Ali. Muitas encostas, né? É muito difícil, sabe, Cavalcante? Porque, assim, você fala para tirar as pessoas de área de risco, né? Mas vão para onde? Primeiro, não é nem acho que é a questão do vão para onde, é o vínculo, né, que as pessoas criam com o raiz, espaço. né? Não é? Por exemplo, refugiado. A pessoa sai andando do seu país, chega no outro país, como é que fica a cabeça dessa pessoa, né? Ela tem um vínculo com a terra dela. E a mesma coisa são as pessoas que estão ali naquele cenário. Pô, eu construí minha casa, né? Para onde eu vou? Eu vou sair por quê? Toda uma história toda ali, uma história, né? né? E aí, quando vem esse tipo de tragédia, fala assim, anunciado mas a gente... É difícil. É difícil a pessoa querer sair daquele espaço que criou uma raiz, né? É difícil. E lá nessa guerra agora da Rússia e Ucrânia, como é que está sendo a ação da Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha está atuando com a Cruz Vermelha Russa e com a Cruz Vermelha Ucraniana. Né? O Comitê Internacional também está lá no trabalho, né, de criar os corredores humanitários. A gente ainda não chama de guerra, né? A gente chama de conflito armado. Para a gente ainda não é guerra porque não existiu a entrada de outros países, né? Enfim, guerra propriamente dita, tem um bloco que entra, né? Esse nome a gente utiliza porque sai na mídia, né? A gente acaba utilizando. A gente da Cruz Vermelha chama de conflito armado. Entendi. Eu tive em Genebra, me reuni com o presidente da Cruz Vermelha Russa, né? A gente conversou um pouco sobre o que estava acontecendo, né? Estão trabalhando, e aí é muito, muito interessante porque nós temos alguns princípios fundamentais. Um deles é a neutralidade. Então, para a gente não importa religião, não importa etnia, não importa nada disso. A gente vai trabalhar. Seja que a gente vai atender... Ser humano. Ser humano. A gente tem o princípio da independência. Nós somos independentes de qualquer governo. Né? Imparcialidade. A gente vai agir de forma imparcial. Então... A Cruz Vermelha Russa está trabalhando, né? A Cruz Vermelha Ucraniana está trabalhando, o comitê está trabalhando, a federação está todo mundo trabalhando lá. E a gente espera que isso acabe logo, né? Como eu disse, qualquer tipo de conflito, seja armado, seja desarmado, ele é muito ruim. Né? Acho que o ser humano ele poderia realmente viver num sistema mais de respeito, paz, amor, harmonia, né? Acho que a gente ia crescer muito mais. Então, nesse momento, nos corredores que a Cruz Vermelha atua. Não só isso, mas no restabelecimento de laços familiares, né? Que é as pessoas que se perdem ou que saem, né, caminhando, deixam sua família. A gente consegue fazer esse restabelecimento, a gente oferece ligações via telefone satelital, oferece internet para que as pessoas consigam fazer contato, né? Dizer onde está, como está. Isso é um trabalho da Cruz Vermelha. Nós fazemos isso aqui no Brasil, na fronteira ali da Venezuela. Exatamente. Que a gente já esqueceu porque não está mais nos holofotes, né, da mídia, né? Continua. A gente recebe praticamente 800 a 1.000 venezuelanos por dia pela Operação Acolhida. Isso tudo?
É muita gente. E os jornais não falam mais, né? Eu acho que também nem precisa estar falando muito, não. Acho que é o melhor acolhimento dessas pessoas, a gente acolher, não é dizer, olha... Bem-vindo, né? A gente tá... Vocês já pararam para pensar que a fronteira criada é simplesmente para cuidar da soberania do país? Mas a fronteira imaginária que aquilo ali causa nas pessoas, assim, olha, eu não posso ultrapassar isso aqui porque eu estou em outro país. Gente, nós somos seres humanos, fomos colocados aqui na Terra para morar aqui na Terra por uma energia, e aí você de casa que acredite na energia que for, mas por uma energia e que a gente recebeu isso aqui sem muro, sem fronteira, sem nada, porque nós somos seres humanos livres e temos o livre-arbítrio. Para dizer, vai para onde quer, faz como quer. Mas nós precisamos, lógico, ter regramentos, porque senão também vai virar, né, bagunça. Mas fronteira é algo que o ser humano criou para dividir. Para dividir. Então, assim, eu acho a fronteira a principal grosseria, a maior grosseria que o ser humano já criou na vida. Né? Dividir, porque aqui é o meu país, aqui é seu, ali é meu. Que é isso, gente? Nós somos seres humanos, carne e osso, né? Mas, cara, morrer vai todo mundo pro mesmo canto. Pro mesmo canto. É muito bom ouvir seus relatos, Júlio, porque é bom a gente saber que possui pessoas, e eu creio que, assim como você, todos os integrantes da Cruz Vermelha têm essa sensibilidade, né? Porque eu acho que deveria ser um pré-requisito. Na verdade, o nosso principal requisito é ser motivado por amor. Independente de quem esteja ali do outro lado. Essa sensibilidade é importantíssima. O nosso combustível é o amor. Né? A gente coloca o amor acima de tudo, trabalha com muito amor, até porque nós somos voluntários. Estamos fazendo isso porque queremos. Não tem o maior pagamento que a gente recebe é a devolução de sorriso das pessoas. Né? Se não for esse pagamento, para a gente não funciona. Até, no caso, você e outros que compõem uma diretoria, vocês também são voluntários. Não recebem nenhum tipo de... Nós somos voluntários. Né? Toda a diretoria estadual, diretoria nacional, conselho, né? Todo mundo é voluntário. Nós temos nossos staffs, né? que recebe, né? O seu salário, o CLT de forma normal, mas a diretoria, conselho, todo mundo é voluntário. Entendi. De onde nasceu essa vontade de participar da Cruz Vermelha? De casa. Acho que a principal doutrina que você recebe, né, e você acho que o ser humano ele é forjado muito dentro da sua própria casa, né? Sim, sem dúvida. Meu pai e minha mãe sempre me colocaram e sempre me trabalharam para ajudar as pessoas. E quando eu descobri a Cruz Vermelha, eu falei, bom, é aqui que eu vou ajudar. É um canal, né, é uma instituição que ela é movida disso, eu vou ficar aqui. E como foi o contato? Recebi um convite, né, na verdade, eu recebi um convite para dar uma consultoria para a Cruz Vermelha. Tá. Consultoria em quê? Em organização. Né? Porque, na verdade, assim, a Cruz Vermelha nem sempre foi mil maravilhas. Né? Ela tem os problemas internos, porque é feita por homens, né? Então teve seus problemas internos. E eu fui chamado para dar uma consultoria de organização, né, institucional aqui no Ceará. E aí eu me apaixonei pela instituição. Já estou na instituição há, acho que uns 10, 12 anos, 11 anos, mais ou menos isso. Né? E fiz o meu trabalho, não cobrei nada. Né? E a partir daí eu comecei realmente a militar dentro da Cruz Vermelha, fazer meu ativismo humanitário e trabalhar. E nunca tive preguiça, independente de qualquer cargo que eu assuma dentro da instituição, nunca vou ter preguiça ou nunca vou deixar o cargo subir a minha cabeça e dizer assim, olha, eu não vou poder descarregar um caminhão porque eu sou presidente nacional. Você tem que dar um exemplo, né? Lógico. Líder servidor, né? Um dia desse a gente recebeu, acho que foram 6 toneladas de donativo, 4 toneladas de donativos, na verdade, 4 donativos não, de material escolar que a gente doou num projeto Volta às Aulas. A gente comprou o material através de uma parceria com a Embaixada do Reino dos Países Baixos e a gente foi entregar 8.000 kits de escola escolar pelo Brasil. E aqui no Ceará a gente recebeu, né, uma parte e a gente teve que descarregar o caminhão. E eu fui descarregar o caminhão. E aí eu fui botando na rede social, descarregando, e o pessoal, presidente, tu é presidente, tá descarregando caminhão? Pra que tu tá descarregando caminhão? Eu falei, eu sou voluntário, cara. Eu devo ser o primeiro, né? Isso aqui não vai cair meu braço, não vai, sabe, cair minha mão. Muito pelo contrário, eu tô fazendo meu serviço voluntário, né? Eu tô ajudando. Né? E depois a gente teve que carregar de novo para mandar para outro canto, enfim. Mas sempre com a ajuda, né? A gente tem nossos funcionários, os nossos voluntários que sempre estão ali do nosso lado. Isso é o que me fortalece todos os dias. Como é que se dá a coordenação numa tragédia, por exemplo?
que chega lá a Defesa Civil, chega os bombeiros, aí chega a Cruz Vermelha. Como é que se dá a coordenação de todas essas entidades, esses órgãos, todos ali atuando? Bom, a Cruz Vermelha ela é força auxiliar dos poderes públicos, né? Assim diz o nosso estatuto, que é um decreto federal, né, assinado pelo presidente da República. Então, nós estamos ali para auxiliar, para ajudar, né, a uma dificuldade que tem a Defesa Civil, que tem o Corpo de Bombeiros, seja com equipamento, seja com trabalho voluntário. Prerrogativa sempre de atendimento é do Corpo de Bombeiros, é da Defesa Civil, e a gente está ali de apoio, né? Nós temos a nossa independência, nós podemos também atuar, isso o nosso estatuto ele também permite. Lógico que mais ninguém vai ficar ali brigando, pelo menos na minha gestão a gente não vai ficar brigando por espaço, por ego. Eu sou a Cruz Vermelha, cheguei, sou super... Não. Comandante, nós estamos aqui para ajudar, entendeu? O que você precisar, a gente está aqui para lhe apoiar. Entendi. Então, a Cruz Vermelha ela está chegando a partir da minha gestão dessa forma, né, como força auxiliar. Mas também, por exemplo, na pandemia, né, nós atendemos a 7 milhões de brasileiros. Né? Nós temos 2 ônibus vacina, né, que existem 3 no mundo, 2 são da Cruz Vermelha Brasileira. Caraca! Uma é da Prefeitura de Nova York. Nós já vacinamos mais de 80 mil pessoas com esses 2 ônibus. E a ideia desse equipamento é democratizar o imunizante, seja para Covid, seja para gripe, seja do que for. Sim. É dar possibilidade para as pessoas. E a gente age como força auxiliar. O governo federal compra o imunizante pelo Plano Nacional de Imunização, ele compra o imunizante, passa para o Estado armazena esse imunizante, passa para o município. Eu vou lá, faço um convênio com o município, levo o meu ônibus, levo os meus voluntários e a gente faz o trabalho junto com o município, imunizando a população. Que bacana, viu? Né? Então, a gente é organizado. Né? Sim. Agora, já conversei com o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, já conversei com o nosso coordenador, nosso secretário nacional de Defesa Civil. Qualquer tragédia, os atores precisam se conhecer antes. Verdade. Porque chega na hora de uma tragédia, todo mundo vai bater cabeça, porque ninguém sabe o que é para fazer. Isso. Ou cada um quer fazer o trabalho do outro. Né? Então, chega a Defesa Civil, chega o Corpo de Bombeiros, chega a Cruz Vermelha, aí chega 200 grupos de voluntariado, e aí vai todo mundo para aquele cenário, que a gente chama de zona atrapalhar. quente, faz atrapalhar. Então, eu já disse, olha, vamos sentar, vamos fazer simulado de mesa, né? Para cada um fica ali sabendo o que vai fazer na hora de um desastre. Né? Espero que o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, que é gente muito boa, não esteja nos assistindo, que ele lembre, né, do meu pedido a ele, que a gente faça mais encontros, né, de debates, porque na hora de uma tragédia a resposta ela é imediata e de forma eficaz. Bacana. Como é o nome do comandante? Acho que é Roque. Tenente? Coronel. Né? Não recordo aqui o nome dele agora, mas gente muito boa. Quem sabe a gente vai ter aqui com a gente conversando aqui. O coronel. Posso fazer o contato de passar. Pronto. Ótimo. Júlio, você disse aí que surgiu esse interesse de participar nesse contato e tudo mais. De lá para cá, eu achei que você fosse falar mais tempo, porque você já está na liderança nacional, né? Sim. Parece, eu não sei se eu fiz uma leitura errada, mas parece que foi assim realmente uma coisa que você abraçou mesmo, e ao ponto de em pouco tempo você já está no segundo mandato já, né? Eu passei 2 anos, na verdade eu passei 3 anos no primeiro mandato de presidente estadual, passei mais 1 ano, né, foram 4 anos de presidência estadual, já fui eleito para a presidência nacional. Legal. Então realmente foi muito rápido, né? Mas também por um trabalho muito forte feito aqui no estado do Ceará. Eu peguei a Cruz Vermelha com 72 centavos na conta aqui. Pronto, era o que eu ia perguntar na sequência. De onde vêm os recursos, né, da Cruz Vermelha? De vários cantos, e pode vir inclusive do governo, só que não existe governo nenhum no Brasil ajudando a Cruz Vermelha nesse momento. Isso é muito ruim. Mas de onde que vem o nosso recurso hoje? Né? De parcerias com empresas privadas, grandes empresas. Né? Por exemplo, nós temos um produto social que nós lançamos junto com a SBP, que é aquela grande marca de repelentes. Sim, certo. Né? Nós temos um produto, então você que está em casa,
pode ir ali no supermercado, vai ver lá ali SBP, que tem a logomarca da Cruz Vermelha. Ao comprar o produto, R$1 vem para a instituição. olha aí que legal. Então você pode ajudar a Cruz Vermelha dessa forma, né? Assim, Pode. Você pode doar através do nosso Pix, também nas nossas redes sociais. diga aí, Né? se quiser, faça Cruz propaganda Vermelha de tudo aí. Brasileira. Cruz Vermelha Brasileira. É só botar Cruz lá Vermelha no Instagram, botar no site. Todas né? as mídias Todas é as Cruz mídias Vermelha. Cruz Vermelha Brasileira. Joia. E aí tem lá o nosso QR Code, você pode doar, né? E aí pessoa física pode doar, pessoa jurídica pode doar. E é assim que a gente vive hoje, né? Todo recurso, nós somos instituições sem fins lucrativos. Sim. Então, nunca no final do mês nós podemos ter lucro. Porque todo recurso que entra para a instituição, uma parte ele é aplicada para nosso sustento, pagamento dos nossos funcionários, né? Enfim, das nossos custos, porque, infelizmente, eu não posso chegar aqui na Enel e pagar uma conta de energia com 2 quilos de feijão, né? Ou 2 quilos de arroz, que está caro, então a gente podia pegar e fazer essa permuta, né? Eu não posso. Então, eu tenho que ter recurso para poder sustentar a parte administrativa. E a outra parte, né, 80% do valor que a gente arrecada, ele é colocado em ações humanitárias. Então, ele volta para a sociedade. Sim. Né? E não existe nenhum tipo de isenção. Infelizmente, na verdade, nós éramos para ter isenção de IPTU, né, aqui em Fortaleza. E aí, Depende de cada município. Prefeito Sarto, olha o IPTU da Cruz Vermelha, prefeito. É porque é um serviço que reverte em favor da população. Sim. Um serviço que, teoricamente, o Estado poderia prestar e a Cruz Vermelha está fazendo às vezes. Na verdade, ali. não era para ter cobrança para instituições sem fins lucrativos, não era para ter cobrança de imposto nenhum. Exato. Nenhum, nem de ICMS, quando... Às vezes acontecem uns absurdos aqui, não só no Ceará, mas em vários cantos do Brasil, carga humanitária apreendida, porque a Cefaz quer taxar aquela carga. Nós recebemos aqui no Ceará, inclusive, liguei para o secretário na época, ele conseguiu liberar a carga, nós recebemos uma carga de doação de absorventes para o combate da pobreza menstrual. Sim. Né? E a carga foi apreendida. Eu liguei, acionei os deputados, acionei, o secretário falou, isso é um absurdo. Não vão liberar a nossa carga, porque isso aqui é para doar para as pessoas, ninguém está vendendo. Como é que vocês querem taxar? O Estado dose, viu? Como é que vocês querem taxar um produto que não está sendo vendido e está sendo doado? Isso é um absurdo. Então, acho que assim, não deveria ter taxa e imposto nenhum. Para você ter uma noção, Cavalcante, Pedro, e o pessoal que está em casa, você sabe o que acontece com uma indústria farmacêutica, se ela quiser doar hoje remédios que estão próximo ao prazo de validade do vencimento para a Cruz Vermelha, sabe o que acontece com ela? Ela é taxada com imposto, porque ela está doando para a instituição. Brincadeira, né? E aí você sabe o que a indústria farmacêutica faz? Eles preferem incinerar. Porque ele não vai pagar para doar. E aí a gente perde remédio para pressão, diabetes, ferro para criança, um monte de medicamento que poderia estar ajudando a população. Vocês não possuem parlamentares que fazem uma base ali em apoio a vocês para ver se articula projetos de lei nesse sentido? Quando eu assumi, nós formamos uma frente parlamentar em defesa da Cruz Vermelha. Nós temos 259 deputados federais, estamos chegando agora a 10 senadores. Eu já fiz uma proposta para a Câmara Federal para a retirada de ICMS ou de qualquer imposto em remédios que estão próximos ao prazo de validade e possam ser doados para a Santa Casa, para a Cruz Vermelha, para instituições Peter Pan, que necessitam de medicamentos, né, que estão próximos ao prazo de validade. Essa proposta já está rodando dentro do Congresso. Claro que o ICMS aí depende de cada estado, né? Sim, mas pode vir um projeto federal, né, taxando isso, canetando isso para a retirada desses impostos. E é um projeto que não ajuda não só a Cruz Vermelha, né? Mas ajuda uma paulada de gente. De instituições, E esse é um projeto, né, que foi proposto pela gente, né, proposto por mim, junto com algumas pessoas, a gente colocou lá para pautar e pautamos a Câmara Federal. Agora, muito necessário. Júlio, assim, eu tinha um projeto social quando eu era bem novo, assim, acho que tinha 17, 16 anos, mais ou menos. Eu tive um projeto social e uma coisa que eu percebi, e uma coisa que eu vejo acontecer recorrentemente, é que muitos projetos sociais, não ações humanitárias em si, que eu acho que já é uma esfera maior, né? Os projetos sociais aqui da capital mesmo, de tudo, eles sofrem muito com a questão da gestão, né? Sim.
da gestão, de como arrecadar, como conseguir recursos, como fazer tudo. E aí uma coisa que eu pergunto mais por curiosidade minha, assim, há hoje um interesse e uma coparticipação ali, uma troca de experiências entre as instituições maiores, como Santa Casa, como Cruz Vermelha, como Peter Pan. Há essa comunicação entre vocês ou ainda funciona muito isolado? Pedro, eu fiz uma vez uma fala em um encontro do terceiro setor e eu choquei muito as pessoas que estavam lá. Você imagina o terceiro setor unido? Ah, força, meu amigo. Imagina isso. Verdade. O terceiro setor totalmente unido, coeso, andando de mãos dadas. Primeiro, a gente ia ter uma economia de tempo. Segundo, a economia de material, de donativos. Porque, por exemplo, a Cruz Vermelha está atendendo ao desastre que houve na Bahia. A Cruz Vermelha está levando cesta básica, está atendendo tantas famílias levando cesta básica. Aí a associação do Pedro, né, ou a ONG do Pedro, vai lá para a mesma área da Cruz Vermelha, que a Cruz Vermelha está atuando, levando cesta básica e entrega para aquelas mesmas pessoas. Porque a gente não se comunica. E aí você vai perder esse tempo e vai o quê? Material. Porque esse material poderia estar indo para mais outras 100 famílias, né, ou 200 famílias, em outro bairro que foi atingido também pelas chuvas. Só que, infelizmente, o terceiro setor aqui no Brasil, ele não se une, ele não conversa, ele não dialoga. É um querendo ser melhor do que o outro, e eu não entendo o porquê disso. Né? A Cruz Vermelha é uma instituição forte, mas nós temos também a CUFA, que é uma instituição forte. Nós temos Gerando Falcões, que é uma instituição forte. Nós temos o IPRED aqui no Ceará, que é uma instituição fortíssima, mas que todo mundo poderia dialogar, todo mundo poderia... Olha, o Cruz Vermelha, tu tem o que aí? Não, eu tenho aqui roupa. Poxa vida, dá roupa aqui pra gente, que a gente tá sem roupa para dar para as crianças, e a gente vai fazer uma troca de, sei lá, dar colchão aí para vocês levarem para os desabrigados. Entendeu? Uma rede, né? Formar uma rede de... Uma rede. É. E agora eu não entendo o porquê, eu não sei se é por motivo de arrecadação, se eu me unir ali, a minha arrecadação pode cair, a outra pode, enfim, é difícil saber o porquê que isso acontece, né? Eu tenho maior vontade de dialogar com todo mundo, tenho maior vontade de trazer todo mundo para perto e queria muito trabalhar de forma muito unida, né? Pra gente nem perder tempo, nem perder dinheiro, nem perder doação, nem perder nada disso, mas atender o maior número de pessoas que a gente pudesse. Uma coisa que tu falou é que tu assumiu com 72 centavos, né? E aí eu tive um projeto social, eu sei qual, eu tenho uma mínima, pelo amor de Deus, pessoal, é mínima mesmo, entendeu? Noção de como é arrecadar alguma coisa, né? E empenha trabalho, empenha tempo, empenha uma gestão, na verdade, acho que a palavra é gestão. Assim, como que tu vê a gestão no meio dessa ação humanitária, no meio dessas coisas e tudo? Porque eu vejo que tem muita gente de muito bom coração, de muito bom grado, querendo fazer projetos belíssimos, mas peca ali na hora da gestão. E aí, como eu sou empresário, eu tendo a pender muito pro lado da gestão, às vezes, né? Sim. E aí pega na hora da gestão. Pra ti, qual o maior desafio da gestão de um projeto social, de uma ação humanitária e arrecadar fundos? A primeira coisa que você tem que fazer como gestor é você manter a transparência. Você tem que informar para onde está indo aquilo que alguém está te dando. Verdade. Pra Senão isso a pessoa não volta. lógico. Para isso eu uso muito a parte da comunicação. Então, as nossas redes sociais é o tempo inteiro. A gente recebe doação, está aqui, não está para tal canto. A gente recebe alguma coisa, está aqui, sempre mostrando o que a gente está fazendo, que a gente não para, que a gente está recebendo, para onde está indo. Tem um portal da transparência no nosso site, né? Criei um portal da transparência. Quando eu peguei a Cruz Vermelha, não existia departamento de compliance, colocamos o compliance. Não existia departamento de compras, colocamos o departamento de compras. Por quê? Preciso ter 3 orçamentos. Preciso pegar o menor preço, preciso pegar a melhor qualidade, não é? E a gestão, a gestão de qualquer instituição do terceiro setor, vamos colocar que é uma empresa, entre aspas, mas é uma empresa que não tem lucro. Ou o lucro é a quantidade de pessoas que você pode atender, né? Então, para você ser um bom gestor, você primeiro tem que prezar pela transparência. Olha, a sua empresa está confiando a mim R$1 milhão. Por que sua empresa vai confiar a mim R$1 milhão? Porque eu vou te prestar conta. Vocês terem uma noção, a nossa gestão é uma gestão tão preocupada com isso que nós fizemos uma parceria com a Embaixada da França e com a Embaixada do Reino dos Países Baixos. Nós economizamos em algumas linhas do orçamento, por exemplo, combustível. A gente economizou em combustível, a gente economizou em hospedagem, a gente economizou em passagem.
E aí eu cheguei pro embaixador e disse, pro Reino dos Países Baixos, embaixador, economizamos R$400 mil nessas tais linhas aqui. O senhor quer reinvestir o recurso ou o senhor quer que eu devolva? O recurso não é porque foi me confiado R$2 milhões que eu preciso gastar R$2 milhões. Cada centavo, Eu posso devolver o recurso e economizar em algumas linhas. Porque não é só obrigado a gastar, a encher de hospedagem, a encher de combustível. Não, porque eu tenho aquele recurso. É só prestar conta. Não. É cuidar de direito do recurso do parceiro. Sem dúvida. E é por isso que o embaixador, o Reino dos Países Baixos, quis reinvestir o recurso. Entendeu? Porque viu que a gente trabalhou aquele recurso de forma honesta, de forma, eficiente, respeitosa. Não é porque eu tenho aquele dinheiro todo que eu preciso gastar. Sem dúvida. Parabéns. É Obrigado. Isso mesmo. Muito obrigado. Você teve naquela missão lá de Manaus, naquela situação durante a pandemia, lá do oxigênio? Do oxigênio a gente deu suporte daqui. Né? Enviando para lá. Na verdade, a gente recebeu recurso, né? Então a gente mandou oxigênio, mandou cilindro de oxigênio, mandou equipamentos, né? Enfim, a gente deu o suporte que a gente conseguiu dar com a filial, né? Nós temos uma filial na Amazonas, filial fortíssima, né? Com muitos voluntários, um presidente muito ativo. Então, onde a gente tem filial, a filial tem a prerrogativa de ação, né? E o órgão central, que é o órgão a nacional, ela fica de suporte, né? à operação. Entendi. Então, na verdade, eu coordenei a operação de combate à Covid toda no país, mas dando também suporte, né, aos presidentes nos estados. Entendi. E você participou de alguma missão no exterior? No exterior, missão não. Né? A gente participa de reuniões, participa de decisões, né? Enfim. No exterior, você só vai quando você é convocado pela Federação Internacional, pelo comitê, né? E aí você participa das operações que eles te convocam. Né? Entendi. Eu fui convocado mais para reuniões e decisões a nível mundial. Mas tem vontade de fazer alguma operação internacional? Olha, assim, Pedro, todo mundo tem muita vontade de fazer uma operação internacional, mas eu vou te falar um negócio. A mesma dor que dá de fome lá na África, dá aqui, entendeu? Então eu preciso também cuidar do meu povo. Embora que agora eu tenho essa missão, né, de presidir o fórum e já tenho alguma ideia, né, de ajudar em operações na Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau. Né, a gente está montando ainda algum calendário, né, de missões junto com os presidentes de lá. E aí a gente vai ter missões internacionais na África, né? Júlio, fazer uma pequena pausa aqui para falar do nosso parceiro Casa do Bolo, Pedro. Casa do Bolo aqui, contribuindo aqui com os refugiados do Atos Podcast aqui, que passa a semana aqui gravando. Então ele está contribuindo aqui com a gente todo dia, graças a Deus. Obrigado, Fábio Henrique. Júlio, nosso amigo Fábio Henrique, da Casa do Bolo, lá na Vajota, né? Delícias lá de doces salgados. Acessa lá no Instagram, no iFood, procura Casa do Bolo desde 1992, lá na Vajota. Tá sobreviveu. Tá sobrevivendo. Sem apoio da Cruz Vermelha, viu? Mas com certeza deve ter voluntário que compra lá, né? Exatamente. Eu já vou convocar a Casa do Bolo nas nossas missões e mandar bolo para os nossos voluntários alimentares. Olha aí, ó. Mas claro, é um bolo humanitário, né? Responsabilidade social da empresa, com certeza, né? E aí a marca dele fica lá, junto com a nossa da Cruz Vermelha. Então, Casa do Bolo, próxima missão, vou ligar para você mandar pelo menos uns 10 bolos para os nossos voluntários, viu? Vou passar o teu contato, viu, Fábio? Aqui pro Júlio. Capricha aí no Luiz Felipe. E não dê bolo na gente, viu? Mas mande bolo para a Cruz Vermelha. Foi boa. Muito bom. Também falar aqui do nosso espaço aqui, né, Pedro? Exatamente. A gente fica aqui na Rede Brasil com Z, porque ele já é internacional, entendeu? Ele já é presidente do Comitê Internacional da Rede Brasil. Coworking aqui, que sai do espaço aqui pra gente gravar, maravilhoso. E se você precisa de uma solução, endereço fiscal, procura aqui os caras que você vai ser muito bem atendido. E trazendo uma mega novidade aí esse mês, que é o quê? Agora pode gravar podcast aqui. Quem quiser gravar, Cruz Vermelha, se quiser gravar aqui, fazer algum vídeo institucional, alguma coisa, vem aqui para Rede Brasil com Rede Brasil em parceria com Atos Podcast. Exatamente. Tá bom? Muito bom. O espaço aqui é muito bom, agradável. Né, e muito bem recebido, então você pode aqui, ó, assina embaixo, viu? Que é bom. Legal. Quer dizer que você teve uma formação também em audiovisual? Eu sou formado em rádio e TV, né? Rádio e TV. Sou apaixonado, trabalhei muito tempo em rádio,
Trabalhei na Rádio Dragão do Mar, aqui em Fortaleza, Legal, AM. legal. Né? Sou apaixonado por rádio AM. Trabalhei na Rede Melodia, trabalhei na Jovem Pan, trabalhei... Rádio não vai acabar, né, cara? Todo mundo dizia que a Mas eu rádio vai acho acabar que- com a internet e Ah, tal, não, aquela não coisa. acaba, não. Acaba Nem não, rádio, nem rapaz. TV. Lógico que vai ter ali uma disputa, né, com a internet. A fragmentação ali da A rádio audiência. tá indo também para os novos meios, né? É. A rádio tá na internet, você... É. né? Você vê a liga força lá. do podcast hoje em dia, né? Que é uma rádio, né? Um podcast é uma rádio. É um rádio. Eu sou apaixonado, mas infelizmente eu não tenho mais tempo, né, de estar fazendo minhas locuções, eu gostava muito. Mas tô servindo outra causa, né? Com certeza. Sua formação, então, a sua atividade é profissional, Júlio? Hoje eu em sou dia? empresário, eu tenho uma empresa de consultorias, né? Continuo dando minhas consultorias e a minha consultoria ela é engraçada porque eu sou especialista em resolução de problemas. Só não trago dinheiro para você, mas se você tiver, por exemplo, sua empresa estiver precisando, né, de Eu já algo... ia dizer esse problema da gente não, aqui. esse daí não... Mas na verdade, assim, na hora que você se organiza, não é? Na hora que você consegue se organizar, você consegue seu dinheiro. A tendência é o Não dinheiro vir. Então, assim, eu sou especialista em resolução de problemas, de combate à corrupção, não é? De colocar realmente, vamos dizer, tudo no seu cantinho certo, os pingos nos is, e a sua empresa fica bem redondinha. Redonda. Né? Rodando É um direitinho. coach de empresas, né? Bacana, bacana. Legal, legal. Aí você concilia essa sua atividade Rapaz, eu vou te falar um negócio, bicho, é difícil. Eu imagino. É difícil. Ainda tem um filhão? Tenho dois. Dois. Um tem 19 e o outro tem 3. Caraca, 19 anos 19 já, cara. anos, moro em São Paulo, faz engenharia mecatrônica na USP. Né, Eu me admirei, mas eu tenho um de 23. faz mecatrônica. Mecatrônica, inteligentíssimo, né? Passou em 19º lugar na USP. Tenho muito orgulho dos 2 filhos que eu tenho. Bacana. Né? E, nossa, assim, são a causa da minha vida, né? Legal, legal. Aí você vai pra missão, eles, pô, pai, tem cuidado aí, cara. Então eles vai já, se expor na verdade, muito não. o de e tal. 3 anos já sente falta, né? Porque eu fico muito tempo fora, né? As missões, às vezes, 10 dias, 4 dias, 3 dias, dependendo da missão. E o mais velho já está acostumado, né? E já entende o que é que eu faço, por que eu faço, né? Qual é a minha missão de vida. Ele se preocupa, mas entende, né? Mas, gente, ó, da última missão que a gente foi no Pará, eu e nossa assessoria de comunicação, a gente ia sofrendo um acidente aéreo. Caraca. O nosso avião, nosso monomotor, né, que a gente estava, fez um pouso de emergência em uma fazenda, um hotel fazenda desativado, cheio de capivara na pista. Caramba, isso aí. Não, e eu falava pro piloto, tem capivara? E o piloto não tem. Na hora que ele pousou, as capivaras todas correram. Ainda bem que elas correram. Né? Enfim, mas tem muita coisa que eu já passei em missão, cara, assim, da gente realmente parar pra pensar assim, cara, vale a pena? Aí a gente chega um pouquinho mais na frente. É muito nobre, nobre, cara. Vale. Até porque as pessoas que a gente atende, né, são pessoas realmente abaixo da pobreza mesmo, da linha de pobreza. Pessoas que precisam mesmo. Aí você vive mais no Rio? Na verdade, assim, eu moro aqui no Ceará, né? Minha família inteira, minha esposa, filhos, filho mais novo, pai, mãe, todos moram aqui no Ceará. E eu fico viajando, né? Então, eu tenho que dar meu expediente no meu escritório, nas minhas coisas, porque eu preciso também colocar comida na mesa da minha casa. Mas praticamente viajo o tempo todo. E aí, como essa questão da tecnologia me ajudou muito, porque aí eu consigo fazer reuniões, né, via Skype, né, a gente consegue fazer os documentos e mandar por e-mail, né, e dá tudo certo. Show. Uma coisa que eu achei massa é que tem muita gente que, vou fazer ação humanitária, aí esquece de casa, né? Cara, é presidente nacional, trabalha, bota comida dentro de casa, bota comida na casa dos outros. Aí tem que aprender muito, viu, Neto? Tem que aprender. É organizar o tempo, né, meu irmão? Você tem que dar, lógico, a atenção devida a cada coisa, né? E essa semana eu ainda aprendi mais uma lição, né? Eu estava lendo algumas coisas e vi, e até você que está em casa, né? Bom, tem um problema. Esse problema tem solução? Não se preocupe, porque tem solução. Esse problema não tem solução? Não se preocupe, porque não tem solução. Então, acho que a preocupação hoje que o mundo vive, não é de tenho que fazer, tenho que resolver, Um ativismo, né? acaba gerando problemas de saúde nas pessoas. Primeiro, nós temos que tratar nossa saúde mental. É o primeiro ponto, né? Hoje, muita gente com depressão, muita gente tomando remédio, né, para dormir, para desacelerar,
né, por conta de problemas. Mas aí, vamos lá, para pensar. Tem solução? Então não se preocupe, vai lá e acha a solução, resolve. Não tem solução? Passa para frente, amigo. Vai Paciência. atrás, vai atrás de resolver outra coisa e fica, não é, concentrado nas suas coisas, vivendo bem, para você não morrer de uma úlcera, não morrer de um infarto, não morrer de uma depressão, que é algo mais comum hoje. Verdade. Agora tem algum perrengue que foi cômico depois, que geralmente às vezes você passa um perrengue, aí depois você... Poxa, aí foi até engraçado esse aqui. Bombeiro, eu tirar o gatinho aqui. Rapaz, um perrengue que foi engraçado. Rapaz, eu vivo fazendo coisa engraçada, né? Eu tava no estado, falando, estado muito quente do Brasil. Muito quente. Vai dizer que é o Piauí. É até difícil de acertar, né? E botaram uma garrafa d'água na minha frente, aberta, né? E do meu lado a vice-governadora do estado. E eu me chamaram para falar. Na hora que eu fui falar, eu bati assim na garrafa e molhei a vice-governadora toda. Mas foi um banho da cabeça. Às vezes é uma água, garrafa grande assim, foi um banho da cabeça aos pés. Eu tinha duas soluções ali. Ou ficar envergonhado e dizer assim, olha, né, ficar na minha e deixar para lá. Ou fazer graça com o negócio, né? Eu fui fazer graça, lógico. Então, eu olhei para a vice-governadora e disse, pessoal, acabei de dar um banho na vice-governadora. Vice-governador, lamento bastante pelo banho que eu lhe dei, mas eu tenho certeza absoluta que com o calor que está aqui no Piauí, esse banho vai lhe refrescar e a senhora vai lutar com muito mais força, muito mais afinco pela população. Todo mundo riu, ela riu, levou numa boa, porque viu que também foi sem querer. Claro. Né? E isso foi algo de muito engraçado. Mas eu fico, de vez em quando, eu dou umas assim de dar umas respostas mais atravessadas, que depois eu fico rindo. Cara, que juízo eu tenho, né? Minha língua é desse tamanho. Eu morrer, eu vou num canto e a língua pro outro. Porque... Júlio, a gente fala em Cruz Vermelha, as pessoas já pensam um avião que caiu, ou então um prédio desabou e tal. Quando não há essas catástrofes assim, maiores, o que os voluntários da Cruz Vermelha estão envolvidos? Em quais ações? Essa é uma excelente pergunta. Quando você é da Cruz Vermelha, você nunca está sossegado. Nunca. Primeiro que catástrofe não é app, não é aplicativo que liga e desliga. Não é? A gente sempre tem que estar preparado, pronto para dar pronta resposta. Então, os nossos voluntários treinam muito. São capacitadíssimos. Nós temos operadores de drone, nós temos voluntários que são extremamente capacitados em gestão de risco e resposta a desastre. Nós temos voluntários que são capacitados em meios de vida. Enfim, nós temos vários tipos de capacitação. Mas o nosso problema social, independente se tem pandemia, se tem catástrofe, ele não acaba. Vamos lá. Na pandemia, né, o que é que voltou, que era erradicado e voltou? Pobreza, né? Sarampo. Sarampo, verdade. Estava erradicado no Brasil. Voltou o sarampo. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam sair de casa para vacinar os seus filhos. Voltou. Né? Pobreza extrema. Né? Nós vivemos um abismo social gigantesco. E a Cruz Vermelha, ela combate a pobreza, ela combate, né, que as pessoas fiquem nessa situação subhumana. De vulnerabilidade. De vulnerabilidade. Né? A gente está trabalhando o tempo inteiro. Uhum. Nós trabalhamos na parte da inclusão. Né? Nós acreditamos que a educação ela tem que ser inclusiva. Né? Hoje nós temos 2 embaixadores da inclusão, né? O Thiago Link e o Caio. O Caio é cearense. Né? São 2 jovens, né, que, para a sociedade, são jovens com PCD, né, pessoa com deficiência. E, para mim, são pessoas com eficiência, porque são eficientes demais, apesar de limitações que a vida lhe deu. Uhum. Mas são pessoas muito capacitadas e são voz ativa para a mudança, né, de vida de pessoas com deficiência. Né, que a sociedade taxa assim. Para mim, são pessoas eficientes, são pessoas brilhantes. Né? Hoje eu estava numa reunião de um projeto que vai ser lindo, que a gente vai lançar, voltado para as pessoas que não têm movimento do pescoço para baixo. Né? Então, a Cruz Vermelha ela não é só nessa parte de catástrofe, mas ela trabalha, por exemplo, na questão do apoio psicossocial, né? No combate à pobreza menstrual.
né, que as pessoas já deram outro nome aí, eu não vou chamar o nome que as pessoas deram, para mim é combate à pobreza menstrual. Existe uma pobreza menstrual que faz com que jovens mulheres tenham uma grande saiam das escolas, né, evasão escolar, tem uma grande evasão escolar por conta da pobreza menstrual. Você sabe que tem jovem mulher que usa miolo de pão porque não tem recurso para comprar um absorvente. A Cruz Vermelha está lá doando absorvente junto com os nossos parceiros. Então, a Cruz Vermelha não vive só no trabalho de catástrofe, de desastre, mas a Cruz Vermelha está o tempo inteiro trabalhando em situações sociais do nosso país. Mais diversas ações, né? Vou aproveitar e também beber uma aguinha. Bote mais para você aí, Rapaz, Júlio. vou botar mais porque eu falo ar-condicionado... demais. Não, e o ar-condicionado vai secando aqui a garganta. Não, e água é algo que a gente tem que, né, ficar... Deixa eu até decidir aqui, verdade. Ó, né, para não derrubar. Tranquilo, pronto, tá bom. Valeu. É isso. A Igreja Católica também é uma instituição milenar, né? Bimilenar. E teve à frente aí também de várias ações de caridade. E a gente vê o quanto é necessário que essas entidades, né, essas instituições abracem, né, essas missões de caridade pelo ser humano, por ser humano, né? Sim. Pela dignidade humana, né, Júlio? Sim, sim. A gente, nós somos, né? Eu acho que a gente que mais de 40 anos, e o pessoal mais novo não, mas nós somos da geração do próprio umbigo, né? A gente só consegue olhar para cá, pra gente, né? Muita gente foi doutrinada, principalmente pela nossa parte educacional, a ser competitivo. O mundo é competitivo. Acho que quantas vezes você ouviu isso na sua casa? Né? Você tem que ser o melhor, porque o mundo é competitivo. Aí você acaba tendo o seu amigo ou tendo ali aquela pessoa que está do seu lado... Sempre como concorrente, né? Como concorrente. E aí, o problema que ele tem em casa é um problema dele. Não é um problema meu. Por que eu vou ajudar esse cara? Deixa esse cara pra lá, pô. Eu tenho que ser o melhor aqui no que eu faço porque eu preciso ter meu dinheiro. E é assim que a gente foi doutrinado, né? Pelo nosso sistema educacional, muitas vezes também pela nossa família, né? Dentro de casa. Você tem que ser o melhor. Tem que tirar 10 na escola porque você tem que ser o primeiro da sala. Olha, para que eu quero ser o primeiro da sala, cara? Eu quero ser bom. Mas tenho que ser bom em vários, sabe? Em vários segmentos. Tenho que ser bom na mão que eu estendo. Né? Eu tenho que ser bom no que eu aprendo. Eu tenho que ser bom em passar o que eu aprendo. Porque o que adianta ter só o conhecimento para mim? Se eu não passo conhecimento para outro, conhecimento fica só para mim, o que adianta? Isso, sim, é uma geração que a gente precisa ter no nosso planeta, né, de pessoas que queiram evoluir e queiram fazer a diferença. Porque senão, o que vai adiantar? Aí realmente tem que vir os ETs, os marcianos, né? Dar essa lição de vida aí para o nosso pessoal, né? Se existir, que venham, né? Que falam que são seres mais evoluídos. Eu não sei se existe. Se existir, que venham para poder, né, conversar com o nosso povo e dizer assim, olha, vai para frente aí, cara. Evolui, né? Porque eu acho que o nosso ser humano ele precisa evoluir muito ainda. Muito ainda. É inconcebível você ver uma criança que está com fome e você não fazer nada. Você acha que a gente teve uma juventude, eu não sei se foi a nossa geração, né? Eu sei que a minha era assim, pô, eu quero mudar o mundo, aí aquele altruísmo, aquela coisa de, pô, eu quero ajudar, eu quero ir para cima, né? O jovem abraçar desafios. Você vê a juventude atual com esse brio, com essa vontade, ou você vê uma juventude mais apática? Primeiro, as pessoas precisam entender como é que muda o mundo. Esse é o primeiro ponto. Né? Como é que eu vou mudar o mundo se eu não consigo mudar a mim mesmo? Como é que eu vou mudar o mundo se eu não consigo convencer o meu pai e minha mãe? Como é que eu vou mudar o mundo se eu não consigo mudar as coisas dentro da minha casa? Se eu brigo com o meu irmão? Né? Se a herança é motivo de briga. A situação política é motivo de briga, de discórdia, de matança. A situação religiosa também. Como é que eu vou mudar o mundo desse jeito? Hoje eu vejo realmente jovens que estão a fim de fazer algo diferente, que estão a fim... Mas também vejo jovens que não estão nem aí. Né? E isso me deixa mais angustiado. Né? Porque qual o planeta que a gente vai deixar para esse pessoal? Como é que eles querem viver, né? E cada vez mais a gente tendo mais pobreza, cada vez mais a gente tendo mais, situações no nosso planeta. E eu tinha feito, assim, na verdade,
dessa pandemia, eu tinha colocado na minha cabeça, olha, se o ser humano não aprender agora, não aprende mais, não. Todos nós pensamos isso. Porque eu não parei, foram 2 anos de muito trabalho, eu não parei. E quando eu passava no aeroporto, né, e quando não desmarcava o nosso voo, mas quando eu passava no aeroporto, cara, aquele deserto, aquele negócio, eu falei, nossa, se esse pessoal não aprender agora, não aprende mais, não. Não aprende mais. Né? E eu tomara que realmente o ser humano tenha aprendido, né, alguma coisa, porque passar por uma pandemia é algo muito pesado. Né? Quem sobreviveu à Covid é sobrevivente. É sobrevivente, porque ninguém sabia como é que esse troço desse vírus ia agir. E como é que vocês fazem para recrutar novos voluntários, especialmente os jovens? Como é que vocês fazem? Primeiro a gente coloca uma chamada nas nossas redes sociais, né? Curso de formação institucional tal dia. Né? Você vai lá, se inscreve no curso, tem uma taxa que você paga, né? E não é taxa para ser voluntário, é taxa para manutenção da instituição. Como eu já disse, não dá para você pagar a Enel com 2 kg de feijão, com 2 kg de arroz, mas você, né, precisa ter recurso ali para comprar, um papel para escrever as operações, caneta, né, sim. Pagar água, pagar energia. Tem que ter dinheiro. Tem que ter recurso, não tem jeito. Então você paga um valor e aí você vai lá, faz o seu curso de formação institucional. Aí, a partir daí, você já é voluntário da Cruz Vermelha. Dentro da Cruz Vermelha existem vários departamentos, e aí, com o departamento que você mais se identifica, você vai ser direcionado para trabalhar dentro desse departamento. Qual é a periodicidade desse curso de introdução, digamos de filial, assim? Depende de filial para filial, né? Cada filial é responsável por montar a sua agenda. Sim. Tem autonomia. Tem autonomia. E outra coisa, e cada filial ela tem o seu problema do seu estado. Né? Aqui no Ceará a gente tem muita seca, tem muita fome, enfim, tem muita situação como essa. Já no Rio Grande do Sul é frio, né? Enfim. Acaba que agrada gregos e troianos ali, né? Você atende em cima da demanda que precisa lá no estado. O trabalho ele é direcionado para o problema local, que aparece. Né? A Cruz Vermelha ela direciona e trabalha para tentar solucionar aquele problema. Sim. Júlio, uma pergunta. Como que vocês têm uma infraestrutura ou alguma cartilha para seguir em gestão de crise em si? Nós temos nossos protocolos internacionais, né? A Cruz Vermelha é toda baseada em protocolos, né? Inclusive, por exemplo, nós temos em primeiros socorros o Centro de Referência de Paris, né? Que é responsável por mudar qualquer tipo de protocolo dentro dos primeiros socorros para a Cruz Vermelha. Tá? Então, nós temos o nosso protocolo próprio, né? Gestão de risco e resposta a desastre também. Nós temos os nossos protocolos de ação, da forma que a gente vai agir, da forma que a gente vai recrutar, da forma que a gente vai convocar o voluntário, né? Qual o voluntário que vai para a zona quente. A zona quente é aquela zona onde aconteceu realmente o desastre. Né? A zona fria ficam os voluntários que vão, por exemplo, preparar o lanche, separar dos donativos, enfim. Tem tudo protocolo de ação, né, de como vai acontecer cada coisa. A gente não vai na cara da coragem, não. Né? Tem tudo um porquê e como. Né? Sim, planejamento. Lógico. Muito bom, muito bom. Muito bom conhecer um pouco mais da Cruz Vermelha, né? Conhecer a sua pessoa, Júlio. Obrigado por esse tempinho aí que você dedicou aqui a gente, a nossa audiência. Pessoal, se você gostou aí, eu tenho certeza que vocês gostaram, conhecer mais a Cruz Vermelha e saber que um cearense dirige esse organismo tão importante para nossa sociedade. Um cearense dirige em âmbito nacional. Então, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, né? O que é que você achou desse bate-papo aqui com o Júlio. Segue o Júlio também lá no Instagram. Qual é o teu? Júlio Caos. Júlio Caos. C-A-L-S. C-A-L-S. Pronto. Show. Segue lá o Júlio também, né? E acompanha as ações da rede, da Cruz Vermelha. Cruz Vermelha Brasileira. Cruz Vermelha Brasileira. Cruz Vermelha Brasileira. Tá bom? É isso aí, Pedro. Show. Obrigado, Júlio, pelo tempo. Bate-papo aqui maravilhoso. Dá pra fazer mais 720 perguntas aqui de curiosidade que eu tinha. Se quiser, pode me chamar de novo. Eu venho pra cá e conta mais as histórias que eu vivi da Cruz Vermelha, conta mais sobre a nossa... Fazer um dia só especial operações. Aí eu trago um voluntário específico para falar sobre as operações. Apesar de eu ir para as operações de campo, né, de fato mesmo, eu vou para o front mesmo, tem gente mais preparada do que eu para responder. Legal. Cada um com a sua expertise, né? Lógico.
É verdade. Muito verdade. bom, muito bom. Mas é uma inspiração ouvir o seu relato, Júlio, e a sua pessoa. Obrigado. né? E também, Seu e também testemunho. mostrando que é importante tudo, né? É importante ter uma pessoa mais institucional que cuida ali com outro âmbito, com a Exatamente. política, É. deputado, Tem aqui senador. o Felipe que tira as fotos e É. é um voluntário, não? Né? O Felipe, o Felipe, ele ganha, rapaz. Ah, é funcionário, Ele é né? funcionário, ele tem o salário dele. Mas embora que, por exemplo, nesse momento aqui, ele já tá fora do expediente dele, né? É. E tá me dando suporte. Né? Tá fazendo o trabalho aqui. É. Bacana. Valeu, Obrigado, Júlio. viu, Júlio? Obrigado, pessoal, Obrigado mesmo, viu? Um abraço para vocês que estão em casa. Ó, muito bom estar aqui com vocês e estou à disposição sempre. Joia. Corre lá e vai atrás de ajudar a Cruz Vermelha também. Tem várias formas lá de você ajudar. Tem um site oficial, vai estar aqui no link. Se vai estar alista também aí pra o ser Instagram voluntário do também. Júlio Caos, vai estar aqui no link também, na descrição. Então vai lá e ajuda lá, que o pessoal precisa pra caramba. E é um trabalho belíssimo. Valeu, turma! Valeu. Até mais.